nosso Deus é detalhista e ele demonstra o cuidado que ele tem com o povo que é dele. Ele mostra através dos detalhes. Esse é o nosso estudo de número 779 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso Deus, ele considera a ação e a motivação que levou cada um a agir conforme necessário. Vamos ao nosso tema, cidades de refúgio. Nosso texto base está no livro de Números, capítulo 35, verso 11, que diz: escolhereis cidades, das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém sem intenção ou inadvertidamente. Na lei que Deus deu a Moisés, continha as ordenanças que conduziriam o povo de Israel, ordenanças e mandamentos que deveriam ser colocados em prática e em prática diária. Deuteronômio capítulo 5, verso 1. Então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Era interessante que todos os mandamentos de Deus eram mandamentos mostrando sobre o relacionamento do homem com o homem e do homem com o Deus. Ainda em Êxodo capítulo 18, verso 20 diz: ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Deus, ele é cuidadoso, Deus, ele é detalhista, e as leis que Deus tinha dado para Moisés, Moisés deveria ensinar ao povo, porque conduziria aquele povo cada dia mais e mais próximo ao Senhor. Eles seriam bem-sucedidos, eles seriam felizes, eles seriam uma nação que colocaria nas outras nações o desejo de serem iguais a Israel. Deus realmente é Deus de detalhe, ele é Deus de justiça, ele não tem o culpado por inocente, também ele não tem o inocente por culpado. Deus, em sua misericórdia, ele mostrou atenção aos que matassem alguém sem intenção, como diz no nosso texto base. Vamos reler Êxodo capítulo 21, verso 13, que diz: entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Deus, ele trata do seu povo. Deus, ele conduz o povo dele, conduz com amor. Era necessário se refugiar nas cidades, aquelas pessoas que matavam alguém sem intenção, porque havia na lei o vingador do sangue. Então, quem matou deveria ser morto. Êxodo capítulo 21, verso 12, que diz: quem ferir a qualquer outra pessoa e provocar sua morte será também morto. Por isso que era necessário aquelas cidades refúgios, porque naquelas cidades, aquele que matou sem intenção poderia se refugiar, poderia ser tanto estrangeiros como aqueles que matassem voluntariamente. Números 35, verso 15 nos mostra: tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós, essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Como é gostoso você saber que você serve um Deus que está atento às intenções do coração, um Deus que está atento a tudo que ocorre, a todas as coisas que pode estar te trazendo uma angústia, um sofrimento, e ele está pronto para socorrer, para ajudar,
para abrigar aqueles que estão necessitando. A estrada que conduzia a essas cidades de refúgio deveriam ser sinalizadas. O nosso Deus é Deus de detalhes. Todas as coisas Ele faz acontecer para que seja feita a justiça. Então essas estradas deveriam ser estradas fáceis, estradas sinalizadas para facilitar a fuga de alguém para lá, porque o parente mais próximo da vítima, este poderia ser o vingador de sangue e ele poderia se vingar, poderia matar aquele que assassinou aquele parente. Mas dentro da cidade de refúgio, esta pessoa estaria segura e Deus, ele providenciou as cidades para que o inocente não fosse tido por culpado, e Deus deu detalhes sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, verso 42, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar a própria vida, refugiando-se em uma daquelas cidades. Então, lá nas cidades de refúgio, os homens estariam seguros. Ninguém poderia se vingar, entrar lá na cidade e matar, não. Nas cidades de refúgio, eles encontravam segurança, eles encontravam misericórdia. Essa é uma demonstração de quem é o nosso Deus, do cuidado que Deus tem com todo o seu povo. Salmo 86, verso 5, Davi fala assim: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Ainda no Salmo 25, verso 8, Davi fala: misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina seu caminho. O nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é misericordioso e ele ajuda o seu povo nas necessidades, ele ajuda o seu povo em todos os momentos, quando o seu povo se volta a ele. Lembra? Eram 6 cidades de refúgio e estas cidades, o nome de cada uma está descrita várias vezes na Bíblia. Vamos pegar Josué capítulo 20, verso 7 e verso 8, que diz: por esse motivo eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém nos montes de Efraim e Quiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bézer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. E nós vamos ver que cada cidade refúgio tem um significado, o nome dela quer dizer alguma coisa, e nós vamos entender que cada cidade refúgio nós podemos até mesmo espelhar simbolicamente como se fosse o nosso Senhor. Vamos ver, por exemplo, Quedes ou Cádiz, que significa lugar santo. No tabernáculo ou no templo tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar, sabe para quê? Para prestar serviços ao Senhor, para cultuar o Senhor, para adorar ao Senhor. Já no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Podemos ver que nós somos sacerdotes de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. No lugar santo nós adoramos, nós bendizemos, nós cultuamos ao nosso Deus, pois recebemos dele a misericórdia. Quem ia para a cidade refúgio alcançava a misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso 10 diz assim: vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhais recebido misericórdia, contudo agora
a recebeste. Hoje nós temos acesso ao lugar santo, nós temos acesso ao lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque o sacrifício do Cordeiro Imaculado, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, ele nos deu acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, que diz: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. É o Senhor maravilhoso, misericordioso, que conduz o seu povo, que cuida do seu povo, que nos dá acesso à presença de Deus. Então, Quedes, que significa lugar santo, quem vai ao lugar santo está buscando no Senhor um refúgio, está buscando a presença do Senhor e encontra abrigo, encontra refúgio, encontra alegria, mas também encontra misericórdia, e nós temos acesso através da oração, através do sangue de Jesus, à presença de Deus Pai. Outra cidade refúgio é Siquém. Siquém significa ombro. Me fez lembrar de tranquilidade, porque quando uma pessoa ela está tensa, se você observar, ela arqueia o ombro para frente ou ela enverga quando ela está angustiada, desanimada, mas o ombro também me fez lembrar de cuidado, de zelo, de amor, de proteção. Vou te mostrar por quê. Lucas capítulo 15, verso 4 ao verso 6. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, olha que tremendo cuidado de Deus para conosco, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e rumo para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Aleluias! Jesus é o nosso bom pastor, Jesus nos cuida, Jesus nos sara, Jesus nos liberta quando nós erramos, quando nos arrependemos. Jesus nos perdoa, Jesus não nos lança fora não, Jesus não nos deixa perdido não. Jesus, ele quer que venhamos a ele e ele está pronto a nos acolher. A Bíblia ela nos diz que a alegria, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Não dá para você entender que todos aqueles que estão angustiados, aqueles que se perderam, aqueles que pecaram, eles encontram refúgio no Senhor, o Todo-Poderoso, e no Senhor ele encontra tranquilidade, porque o Senhor é o príncipe da paz. Mas ainda também nós vamos ver que o nosso Jesus, ele nos convida a encontrarmos descanso nele, ele nos convida a nos achegarmos a ele. Podemos também considerar Siquém como um lugar que dá abrigo ao cansado, que refugia o injustiçado, o aflito, o angustiado, e estes podem buscar refúgio, tranquilidade e paz no Senhor. Mateus capítulo 11, verso 28 e verso 29, o nosso Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus, nós somos convidados a nos refugiar e a descansar, nos fortalecendo no Senhor dia após dia, pois o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é o refúgio para todos que estão cansados e afatigados. Mas a gente vê a outra cidade, que é Kiriat Arba, que significa cidade de Arba. Este era o nome original da cidade de Hebron. Hebron significa
significa comunhão. Agora, Kiriat Arba, ela foi fundada, sabe por quem? Por gigantes anaquins, ou seja, um dos gigantes que habitavam lá. E nós somos convidados a nos refugiar para desfrutarmos da comunhão com o nosso amado Mestre Jesus e a entendermos que os gigantes que se levantam contra nós, o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele derrota os gigantes. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não lutamos na guerra espiritual sozinhos, não. O Senhor é conosco e o Senhor, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter comunhão e Ele nos convida a termos um nível mais profundo no nosso relacionamento com Ele. E na cidade de Hebron ou na cidade de Kiriat Arba, você pode ter certeza que estamos refugiados, desfrutando da comunhão com nosso amado Mestre Jesus. Louvado seja Deus. A quarta cidade é a cidade de Bezer, que significa, sabe o quê? Fortaleza. Assim como a cidade de Bezer era uma fortaleza para quem nela se refugiasse, Deus é a nossa fortaleza, nós não precisamos ter medo. Salmo 46, verso 1 e verso 2 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É mais ainda, Ele é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Quando a pessoa entrava na cidade de refúgio, lembra? Aquele que era o vingador do sangue não poderia entrar na cidade para matar a pessoa, não. E assim nós somos no Senhor, estamos refugiados no Senhor, somos fortalecidos no Senhor. O Senhor, Ele é uma fortaleza para nós, estamos protegidos no Senhor e o diabo não tem acesso a nós, não, porque é o Senhor quem nos protege e quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos dá da sua misericórdia. No Salmo 9, verso 9, Davi fala assim: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Imagina aquele homem que estava no campo trabalhando com seu companheiro e de repente aconteceu algo, ou o instrumento que ele estava usando atingiu o outro e o outro foi a óbito. Aquele homem que matou sem querer, ele passou a ter uma vida totalmente diferente. Ele ainda muitas vezes levava a angústia de ter matado, porque ele não queria matar, mas o Todo-Poderoso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o abrigo seguro para aqueles que estão oprimidos, e Ele nos sustenta em todos os momentos. A quinta cidade de refúgio se chama Ramote, que significa altura ou exaltado. Quem iria para a cidade de refúgio com certeza estava humilhado, estava angustiado, estava oprimido. Ele tinha uma vida e de um momento para o outro mudou totalmente. Nós não devemos sair do nosso refúgio seguro, mesmo durante as humilhações, mesmo durante os momentos de provações que nós passamos, diante das afrontas que nós vivemos. Sabe por quê? Porque é na nossa cidade de refúgio que o Senhor nos exalta, é na nossa cidade de refúgio que o Senhor nos fortalece. E uma coisa que é importante você saber: Ramote, que significa altura ou exaltado, é um lugar aonde a gente vê que quem vai para lá, no sentido figurado, se encontra tranquilo. Mateus capítulo 23, verso 12 diz assim: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não se esqueça não, você tem um Deus que é justiça, e Jesus, Ele é um exemplo para nós de alguém que foi humilhado, que foi injustiçado, mas Ele perseverou, Ele não desistiu. E se você se lembrar, nele, diante
diante de qualquer situação de aflição, de humilhação, de angústia, você é mais do que vencedor, porque ele venceu. A outra cidade, que é a sexta cidade de refúgio, se chama Golã. Golã já significa exílio, lugar separado, mas também significa gozo e alegria. Nós podemos entender que aquelas pessoas que se encontram tristes, que precisam de alegria, elas precisam de Jesus, porque Jesus é a nossa alegria. Nós podemos entender que aqueles que se encontram tristes, eles precisam de alegria. Então, a alegria é Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele é perdoador. Jesus não tem o culpado por inocente, mas também não trata o inocente por culpado. Jesus, ele nos ajuda a nos alegrarmos, mas assim como Jesus permanece firme, assim como Jesus nos mostra que nele nós estamos refugiados, estamos vivendo num lugar separado, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos propriedades exclusivas do nosso Senhor. Então você pode ter certeza que Jesus, através do Espírito Santo, ele vem a habitar em você. João capítulo 15, verso 11, que diz: tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Jesus é a alegria, Jesus é a razão da nossa alegria, e a alegria do Senhor em nós nos ajuda a perseverarmos, nos ajuda a nos alegrarmos mesmo naqueles momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldades, porque Ele manda sobre nós a paz que excede todo entendimento, a paz que excede toda a razão. Eu vou concluir. Nós precisamos estar refugiados no Senhor, porque naquela cidade de refúgio, quando aquele assassino ele saísse dela, ele estaria desprotegido. E assim somos nós. Precisamos entender que somos separados do mundo, que vivemos para a glória do nome do Senhor e devemos estar refugiados no Senhor, porque no Senhor nós encontramos refúgio, encontramos misericórdia, encontramos paz, encontramos alegria. O Senhor é o nosso refúgio seguro e no Senhor nós temos comunhão e fortalecimento no ânimo. Isaías capítulo 57, verso 15, para concluir, diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Como é bom sabermos que nós servimos um Deus que vive perto de nós, que vive dentro de nós, que está conosco, que não nos abandona, que não nos deixa. Um Deus que é todo poderoso, um Deus que é majestoso, mas é um Deus de relacionamento, é um Deus aonde podemos estar encontrando nele um abrigo seguro, um refúgio verdadeiro e encontrarmos a tranquilidade e a paz. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.